Sejam muito bem-vindos, cidadãos de bem, ao canal Constatado. Aqui abordamos diariamente as principais notícias do dia, pela visão dos analistas da política nacional. Espero que você faça a sua reflexão e deixe também a sua opinião nos comentários. Fique até o final para liberar um presente muito especial que tenho para você. Não, o que tem são os super PACs, né, que graças a algumas mudanças que tiveram, permitiram que alguém como Elon Musk tentasse compensar um pouco a máquina de bilionários, globalistas, financistas e Big Corporation, Big Pharma e indústria bélica do lado democrata. Então, o Elon Musk, ele apoiou, mergulhou de cabeça e bolso na campanha do Trump, e isso virou um fator de desequilíbrio, que a turma ficou histérica ignorando esses dados, essas estatísticas. Os democratas gastaram muito mais. Só o Bill Gates mandou cinquentinha para a campanha. E existem formas indiretas de financiar. Na eleição passada, o Mark Zuckerberg meteu 600 e poucos milhões de dólares, ontem, né? Com o Maurício, que foi eleito no Texas, no Council, como vereador, meteu para ONGs de esclarecimento de votação e por aí vai. Então, é uma forma velada de você fazer a campanha do teu aliado ali. Brown, os democratas e os republicanos estão divididos. A nação está dividida, em que pese 5 milhões de votos a mais para o Trump, com toda essa máquina de moer reputação ligada pela imprensa e companhia. Mas vamos dividir para efeito de 50-50, para facilitar. Os 50 democratas representam 70 do PIB. Os 50 republicanos, 30. Por isso que a gente vê esse desprezo na imprensa, são os ignorantes sem diploma universitário e blá blá blá. Houve um Swift aqui, hoje o Partido Republicano é quem se comunica com o homem que trabalha no chão de fábrica, e que está cansado de pagar as consequências das ideias da Oprah Winfrey, a mulher que é vítima de racismo nos Estados Unidos. 2,5 bilhões de dólares de patrimônio, tá bom para vocês? Então, o Obama tem 3 casas, cada uma de 10 milhões de dólares. Tá bom para vocês? O Bernie Sanders tem 3 casas. Não chega a 10 milhões cada uma, mas uns 3 milhões, 2 milhões de dólares cada uma. Então, a turma cansou dessa ladainha. Então, a campanha contou com muito dinheiro do lado democrata, com a mídia, com as celebridades, e do outro lado, um cara que é o nosso herói sem capa, é o nosso Tony Stark da vida real, que gastou do seu dinheiro, aí sim, 44 bilhões de dólares para libertar o passarinho azul do Twitter e manter um ambiente de liberdade. Mas é liberdade para todo mundo. Liberdade para o Obama fazer discurso sensacionalista. Liberdade até mesmo para o Alexandre manter a sua conta de @Alexandre, né? Tem pouco Alexandre no mundo. Então, meus amigos, o Elon Musk, como o Silvio já disse, acredita na liberdade. E do outro lado, a turma acredita no globalismo, no capitalismo de Estado, no controle, na regulamentação, no controle de cima para baixo. 3 mitos pelo menos foram derrubados nessa eleição. Já foram derrubados em muitas, né? O próprio Bolsonaro foi eleito sem gastar quase um tostão. Mas 3 mitos. O dinheiro é que manda na política. A gente escuta muito professor marxista falar isso, ignorando que é ele que conta com a grana do Soros, do Bill Gates e companhia, né? Os democratas gastaram muito mais e perderam. A imprensa determina os rumos da política. Os jornalistas chamaram Trump de nazista e tomaram na cabeça. E celebridades influenciam as eleições, principalmente os jovens e tudo mais. Aí aparece um Joe Rogan, uma bazuca, né, com não sei quantos milhões de seguidores, e declara na última hora apoio ao Trump. Então, os chorões ameaçaram sair do país, né, e ninguém mais liga. Ninguém mais liga, essa que é a verdade. Então, Brown, muitas coisas estão mudando. O dinheiro não define os rumos da política. Quem pensa assim é suspeito de fazer qualquer coisa por dinheiro, porque tem muita gente que não faz. Consta aquilo que você falou antes, do deboche dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à promessa de impedimento da entrada deles nos Estados Unidos. Tem aí, Cláudio, a outra notícia dos ministros tirando sarro do possível banimento nos Estados Unidos. Olha aí, ministros do STF fazem piadas sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Vai lá, Constantino. Antes de eu entrar nisso, e eu vou entrar, eu não resisto. Oi, Guga, de novo, eu não resisto. Olha o que o Guga postou, gente. É inacreditável. Trump ganhar ou perder faz parte. Democracia é assim. Não achava a Kamala uma... mais triste, independentemente de qualquer coisa, que em 235 anos de história presidencial dos Estados Unidos tenham sido eleitos 45 homens e nenhuma mulher. Não precisava ser Hillary ou Kamala, mas mostra os enormes obstáculos que as mulheres enfrentam na cidade. Não, Guga, mostra apenas que a corrupta e a imbecil eram péssimas candidatas. Só isso, né? Mas enfim, vamos lá, vamos falar de coisa mais séria, né? Deixa o infantilóide pra lá chorando na Globo junto com a do cabelo vermelho, com todas, né? Dani, todos estão chorando. O Brown, é o seguinte, eles não estão fazendo piada, eles estão tensos e preocupados. E quando a Gleisi Hoffmann solta a notinha que soltou, que o Silvio já matou
a charada da hipocrisia, né? Venezuela eles apoiam, Cuba eles apoiam há 50 anos. Eu acho que a leitura que a gente tem que fazer relevante disso é a lição que a esquerda radical está tirando disso é muito diferente da nossa. Nós estamos falando assim, puxa, eles vão continuar perdendo eleições porque eles estão afastados do povo, porque eles têm umas pautas que não falam com o dia a dia da população, do cidadão. Então, não mexa em time adversário que está perdendo, deixa quieto. Mas a lição que eles estão tirando é, puxa vida, o Elon Musk salvou o Twitter e isso nos ferrou. Se ao menos tivesse regulamentação em todas as redes, se ao menos o TSE existisse nos Estados Unidos para impedir alguém como o Trump de concorrer, teve gente teve acadêmico de esquerda falando isso, dobrando a aposta. Olha só, Hitler também foi, de alguma forma, perdoado pela tentativa golpista e deu no que deu. Foi o Christian Lynch que escreveu isso, respeitado intelectual de esquerda, né? Respeitado pela turma de esquerda que não é respeitável. Então, eles estão dobrando a aposta. O que a Gleisi Hoffmann está dizendo é, gente, precisamos impedir que a direita possa participar do debate. Ela não falou a mesma coisa? Que, olha só, a gente vai continuar apoiando nas urnas enquanto tiver rede social. Então, a leitura que eles estão fazendo é, para impedir a vitória da direita, nós não podemos ficar só chamando de nazista e falando que tem um lobo no quintal. Nós temos que agir. Nós temos que partir para a censura de vez, controlar, transformar tudo em Venezuela. Essa é a leitura deles. Porque enquanto não for Venezuela, aí a turma do Supremo vai ficar preocupada, sim. Tem uns pavão Supremo lá, pelo menos, que não vai poder ficar frequentando aqui Key Biscayne. Talvez ele tenha que se contentar com Havana, Caracas, mas aqui em Key Biscayne, pertinho de mim, aquele apartamento multimilionário, talvez não dê. Então eles estão incomodados com isso. E eles querem impedir que isso aconteça. Imagina, no Brasil a direita voltar ao poder. O que vai acontecer com esse pessoal que cometeu tantos crimes? Então eles querem garantir que isso não aconteça. E a única forma não é mudando o discurso da esquerda, é calando de vez a direita. Pelo menos o líder dos Houthis lá no Iêmen já baixou um pouco o tom. Veja, Brown, qualquer pessoa com mínimo de conhecimento histórico e conhecimento da natureza humana e que não viva eternamente num jardim de infância, sabe que diplomacia se faz com sticks and carrots, ou seja, porrete, né, e cenoura. Você tem o soft power, você tem o diálogo, os diplomatas estão aí para isso, só que você tem que ter ameaça crível de uso. O Trump representava e representa exatamente isso. A América que consegue dissuadir os seus inimigos e os inimigos do Ocidente e da liberdade por meio da força, exalando e projetando força. Ao contrário de certas lideranças wokes e até meio confusas do ponto de vista biológico que foram colocadas à frente de quadros importantes e que o Putin deve olhar, o Xi Jinping deve olhar e morrer de rir. É isso que vai cuidar das Forças Armadas Americanas? Vamos embora. Vamos invadir logo Taiwan, vamos invadir logo a Ucrânia toda, né? Então, a mentalidade dos democratas que acham que podem comprar a paz com os ayatolás xiitas malucos do Irã, mandavam mala de dinheiro para lá, o Obama, o Biden, deu no que deu, né? Então, o Trump resgata a liderança pela força da América, que é como tem que ser. Quando o xerife do mundo livre fala frouxo, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. Então, o Putin, o Xi Jinping e companhia vão se ajustar à nova realidade. É o malucão que pode apertar um botão lá e falar pro coreano atômico, o meu é maior que o teu. Como é que fica? Estão mexendo com a potência bélica nuclear número 1 do planeta. Investe mais em tecnologia bélica do que todos os outros países somados. Então, cuidado, né? Cuidado com o que estão mexendo. O próprio Zelensky já gravou um vídeo, né? Ele está preocupado, porque a brincadeira aqui é que nossos imposto de renda já conta com o Zelensky, porque foi uma montanha de dinheiro. Eu não sou isolacionista, como alguns trumpistas. Eu não acho que tem que virar as costas para a Ucrânia, tem que apoiar a Ucrânia, o Ocidente, nessa guerra contra o Putin. Mas a forma de vencer essa guerra não é a democrata. É trazendo o Putin para a mesa de uma forma diferente. Então, eu acho que até o Zelensky falou, olha, o 45º presidente falou de paz pela força, espero que o 47º leve isso em questão e tudo mais, né? Eu acho que tem que apoiar a Ucrânia, mas para encerrar a guerra, não para ficar infinitamente mandando recursos para lá e agradando no caminho a indústria bélica ligada ao Partido Democrático. Passaporte para Bolsonaro viajar. É mais uma história que vai render. E mais uma história que pode acabar gerando um desgaste absolutamente desnecessário para o sistema de poder no Brasil. Todo mundo sabe que o presidente Jair Bolsonaro está com seu passaporte retido, porque o Supremo Tribunal Federal não quer que ele viaje ao exterior, temendo que ele possa fugir dos processos judiciais a que ele está respondendo. Vamos lembrar, né? O presidente Bolsonaro é um daqueles que está incluído no inquérito gigantesco lá do 8 de janeiro. E o sistema de poder no Brasil espera ter condições plenas de condenar Jair Bolsonaro, nesse caso,
né, alegando que ele foi o grande organizador da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro e torná-lo definitivamente inelegível por 3 vezes, podendo Bolsonaro pedir música no Fantástico. Hoje, se eu fosse Bolsonaro, eu canto os donos do poder no Brasil, né? Que depois da vitória do Trump, né, tá todo mundo cantando no banheiro aquela música da Maísa, né? Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Pois é, tem muita gente que quer ficar assim, acolá, de um jeito, de outro, mas a coisa é complicada. Vamos ao fato concreto. Bolsonaro tem direito de ir à posse do presidente dos Estados Unidos. Sim, ele não é um criminoso, ele não é alguém condenado com sentença transitada e julgado que o torne um pária que não possa permitir que ele viaje aos Estados Unidos. Certamente virá para ele um convite especial para a posse de Donald Trump, dia 20 de janeiro. Não sabemos se esse mesmo convite tão convidativo virá para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o Lula, com certeza, tem um convite, mas vai ser naquela geleza, aquele gélido estilo protocolar, né? Convidado, mas que se não aparecer, vai ser ótimo para os Estados Unidos da América. Porque o americano não quer saber de amigo do Irã, de amigo de Cuba, de amigo da Nicarágua, ele finge que não é, né? Mas é de amigo da Venezuela, de amigo da Rússia. Lula é amigo de todo mundo que é errado. Então, ele talvez não seja bem-vindo na posse de Trump, mas Bolsonaro será. Bolsonaro é. Então, o que caberia hoje? Os advogados de Bolsonaro farão o pedido ao Supremo Tribunal Federal para que esse acate. Um pedido humilde. Então vamos lá, vamos dar sugestões ao Bolsonaro, aos advogados, para escreverem, né, esse pedido, né? Pedido para o Supremo. Escreva lá, Bolsonaro, bota aí, escreve aí, anota aí. Prezado Supremo Tribunal Federal, peço humildemente, implorando de joelhos, pelo amor de Deus, que vocês me concedam o passaporte. Devolvam o meu passaporte. Porque eu, Bolsonaro, do Donald Trump, eu juro, prometo a vocês que não irei fugir do Brasil, como já não fiz antes. Eu juro que vou e volto, até porque meu plano verdadeiro é voltar ao Palácio do Planalto na próxima eleição. Então, por favor, além de me devolver o passaporte, também me devolva a elegibilidade. E, por favor, gente, não tenta inventar mais uma inelegibilidade para mim, porque eu, Jair Bolsonaro, coitado de mim, não mereço isso, não cometi nenhum crime para sofrer tal ataque supremo. Então, humildemente, peço, devolva o passaporte, deixa eu ir lá bater um papo com o Trump e, novamente, corroboro, repito, insisto, eu volto porque quero retornar ao Palácio do Planalto em 2026. Assinado Jair Messias Bolsonaro. Sacanagem, né? Se Bolsonaro escrever, ou o advogado dele escrever um negócio desse, né? O mundo vem abaixo. Ou então o pessoal lá do Supremo vai ficar magoado, vai achar com eles uma ironia, alguma espécie de deboche. Mas não tem deboche. Tem bom humor. Bom humor, a gente tem que ter um bom humor toda hora. Na quarta-feira, a Folha de São Paulo não denunciou, revelou que os ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram também uma brincadeira, uma espécie de piada, né, com a possibilidade de eles terem o seu visto de entrada nos Estados Unidos retido ou impedido em função da vitória de Donald Trump. Então, eles fizeram a brincadeira. Ministro Alexandre Moraes, ministro Flávio Dino, presidente Luiz Roberto Barroso, Cássio Nunes Marques, Flávio Dino já falei, Gilmar Mendes, todo mundo ali na lista, todo mundo brincando. Pô, brincar pode, né? A gente tem que manter o espírito, o bom humor brasileiro cada vez mais reavivado, porque tá difícil aqui, né? É o país da piada pronta, mas a gente fica assim, tentando achar graça de alguma coisa. Embora, para o nosso caso aqui, a coisa não seja nada engraçada. Que o risco de ministros do Supremo Tribunal Federal perderem seus vistos de entrada nos Estados Unidos não é por nenhuma gracinha, mas sim porque eles foram denunciados lá fora e o Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos oficiou para cá, protestando porque eles estão agindo com censura, com abuso de autoridade, desrespeito ao Estado de Direito. E aí mexeram com uma empresa norte-americana razoavelmente poderosa, a tal do X, né, que já foi Twitter, né? Deixaram a empresa 39 dias fora do ar no Brasil. Então, isso não é motivo para achar graça nenhuma, não é motivo para piada, né? Mas cada um faça a gracinha que quiser fazer, né? Tem um problema aqui, às vezes quem ri por último é quem chora pior. Esse ditado brasileiro aqui, ele é um pouco modificado. Mas no caso de Bolsonaro, Supremo Tribunal Federal, nós aqui, o povo brasileiro, fazemos o apelo. Devolva, por favor, o passaporte do Jair Bolsonaro. Deixa ele ir para a América. Ele vai voltar, ele não vai pedir asilo político na América. Agora, tem um perigo nessa história toda aí que pode aumentar aí a desmoralização. Digamos que Donald Trump exija que Jair Bolsonaro esteja lá. Olha, os Estados Unidos da América tem condição, pode montar aí uma operação da CIA, a CIA sequestra Bolsonaro, bota no avião, leva pra lá, Bolsonaro participa da posse, a CIA depois devolve ele aqui em algum canto de Brasília, de repente na Praça dos Três Poderes, devolvem Bolsonaro ali depois da posse. Vamos deixar isso acontecer? Isso pode ser mais desmoralizante para o Brasil. Então, vamos tratar a coisa com seriedade, com devido respeito. Um ex-presidente da República merece respeito. Até Lula mereceu respeito
Lula, quando foi condenado e preso, era para ter ido para um presídio qualquer. Ele não tem nem nível superior para ter qualquer mordomia na prisão. No entanto, ele teve regalia. Ele ficou 580 dias preso, mas ele ficou numa cela especialmente reservada para ele, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Então até Lula teve privilégio. Todo presidente da República merece uma distinção, pode ser tratado como um pária. E o sistema de poder no Brasil trata o Jair Bolsonaro como um pária. Alguém que é acusado da maneira mais injusta de ter tentado dar um golpe de Estado. Essa é a acusação mais falsa da história da humanidade. Essa vai além de... não é fake news, essa é a mentira mentirosa, se você quiser ser redundante. Porque não cabe essa acusação. Bolsonaro foi o cara que sempre, até foi criticado por isso, jogou nas tais 4 linhas da Constituição. Então, não façam isso com o Jair Bolsonaro. O povo brasileiro está vendo e está achando feio. Foi assim, foi agindo dessa maneira, que os democratas perderam fragorosamente a eleição nos Estados Unidos da América. O jogo é bruto em todo lugar do planeta. Não há mais espaço hoje para abuso de autoridade, para injustiça, para desrespeito ao Estado de Direito, para exageros que fogem às circunstâncias. A América está dando lá o exemplo. Joe Biden voltou a dizer que está lá pronto para receber o Trump para a transição. Aqui no Brasil, o PT assumiu, tomou o poder e veio praticar vingança. O sistema de poder acompanhou o ritmo de vingança. Então, a América está dando exemplo pra gente, botando na nossa cara, ó, lá aqui tem pacificação. No Brasil não consegue ter pacificação. Aqui, a guerra vai até o limite do impensável. Então, vamos lá de novo, mais um apelo. Disponibilizem o passaporte para o Jair Bolsonaro viajar aos Estados Unidos. Eu garanto, ele vai e ele volta. E se o sistema de poder bobear, ele volta até para o Palácio do Planalto. Segundo a blogueira da Globo News, foi porque ela é mulher. É isso mesmo. Não precisa ter competência, não precisa saber trabalhar. Basta ser homem que você vence. É ou não é cabeça de girino esse povo da Globo News? Eu sei, é difícil acreditar, mas se você não está acreditando, veja com seus próprios olhos. Sobre a Câmara, quer dizer, eu acho que ela fez uma estratégia de se apegar a agendas que ela já vinha tocando, e aí esse tema do aborto, ele foi relevante na participação dela nas eleições de meio de mandato, tanto que os democratas tiveram um desempenho melhor do que o esperado inicialmente, mas esse eixo não ganhou tração e muito provavelmente por conta da economia. A Câmara estava apostando que essa pauta de aborto pudesse dar a eleição para ela. Eu falo, esse povo vive no mundo da lua. O cidadão normal, ele quer emprego, saúde, família, e o povo americano sempre foi conservador. Eles vivem numa bolha que conseguiram, por muito tempo, enganar as pessoas. Com o advento da internet, as pessoas começam a ver que eles só estão usando as pessoas. O Trump venceu na comunidade negra, ele venceu na comunidade latina. Por quê? Porque eles viram que a esquerda só quer eles para ter votos. E não dá nada para eles, não mudou nada a vida deles com o Biden, não mudou nada. Ela achou que ter pautas de aborto... pelo amor de Deus, né? Uma vez, eu comentei aqui no Estúdio I que a Câmara preferia não contrariar o eleitorado em relação à percepção negativa sobre a economia. E, portanto, abriu mão de defender o legado, o trabalho de Joe Biden e, ao mesmo tempo, não apresentou soluções que fossem agradar. Uma das piores pautas que foi do Joe Biden foi essa coisa da fronteira. O que aconteceu? Deixando muitas pessoas entrarem, talvez na cabeça deles, essas pessoas iriam votar neles. Aconteceu muito. Pessoas que não tinham registro, não tinham título, votaram sem documento, sem nada. Teve até um chinês que votou sem documento. Só que é o seguinte, para o cidadão americano, principalmente os mais vulneráveis, pobres, essa entrada em massa de imigrantes foi terrível. Assistencialismo para os pobres que vinham de outros países e nada para os pobres cidadãos americanos. Isso fez com que eles se revoltassem. Os negros estavam reclamando que estavam perdendo o emprego. A mão de obra é muito barata. Vamos supor, entra um latino lá que ganhava aqui $10 por dia e fala, me paga 20 que eu fico. O americano não consegue fazer isso. Mão de obra muito barata começou a tirar dos americanos emprego, começou a atrapalhar a moradia dos americanos. Então, essa foi uma pauta que acabou com os Estados Unidos estava acabando com os Estados Unidos e foi crucial também para a vitória da Câmara. Mas, segundo a blogueira aqui, foi porque ela é mulher. Fossem abraçadas pelo eleitorado. Além disso, eu acho, e tenho a impressão de que a Sandra também, que não é fácil eleger uma mulher nos Estados Unidos. Desde 2002 que eu acompanho bastante esse debate, numa conversa que tive com um editor lá atrás, e ele chamava atenção já naquela época. Será mais fácil eleger um homem negro do que uma mulher presidente dos Estados Unidos. Lembrei dele quando Obama foi eleito, né? E lembrei dele quando Hillary não foi eleita. Aliás, Hillary perdeu inclusive as prévias para Obama, né? Antes de perder para Donald Trump. Então acho que também tem uma questão de gênero que não é irrelevante. Sadio. Na cabeça da blogueira da Globo News, a Câmara perdeu porque ela é mulher. Bom, a gente vai ver esse choro e ranger de dentes por muito tempo ainda. E eu digo mais, pelo cenário que está se apresentando, 2026
teremos muito mais choro e ranger de dentes. Se preparem. Se a direita souber trabalhar, o Lula tá derretendo. O Lula não tem mais jeito, não sei como ele se sustenta lá. É até bom que ele fique até o final do mandato pra arrebentar e destruir de vez. Porque se fizerem um impeachment contra o Lula, ele vai sair como vítima. Não, olha o que fizeram comigo, igual aconteceu com a Dilma. Então deixa ele se arrebentar, o brasileiro não votou nele? Votou, muitos votaram, né? Professores, enfermeiros, muitos votaram. Então deixa que arregaça. Arregaçando, vai estar muito mais livre para alguém de direita entrar. Só temos que trabalhar para enfiar realmente alguém de direita. Não vai me enfiar um Tarcísio, não vai me enfiar o Centrão, porque daí eu vou te contar. E pelo amor de Deus, e Bolsonaro, se você ficar inelegível, não vai me apoiar um cara de centro. É a última esperança que o povo tem em você, que você não apoie um cara de centro. Se você ficar inelegível, que pelo menos apoie alguém realmente de direita. E aí sim você vai ver muito, mas muito choro e ranger de dentes. E quem sabe a mão do Trump lá venha prender algumas pessoas aqui no Brasil que deveriam estar presas há muito tempo. Igual aconteceu lá em El Salvador, quando o Bukele, a primeira coisa que ele fez foi prender todos os capa-pretas corruptos. Seria um sonho. Mas sonhar não custa nada e eu tô acreditando que um futuro bom pro Brasil se aproxima.